Bom, ainda falando aí de governo federal, a gente vai para Brasília. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou hoje sobre o que está chamando de ataque de especulações ao câmbio. Vamos falar com a Aline. Boa noite, Aline. Núria, então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje na sua saída para a reunião com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele acabou falando sobre o dólar, também sobre o pacote de ajuste fiscal, e ele disse que não descarta aí ataques especulativos por parte de especialistas e até de jornalistas renomeados. Ele informou também que acredita que existe um momento de flutuação, mas que o dólar vai acomodar. O ministro disse que, sob essa análise do legislativo, por conta dessa pendência do ajuste fiscal, o dólar está flutuando mesmo, mas ele acredita que daqui a um tempo ele pode ser que acomode e tudo volte a um certo normal. Essas declarações foram dadas lá no Ministério da Fazenda. Ele disse que, diante dessa disparada do dólar e dos juros, isso serve também como base das taxas bancárias. Ele não descartou essa possibilidade de estar ocorrendo um ataque especulativo à economia brasileira, mas ele disse que prefere focar aí, prefere trabalhar com os fundamentos que estão sendo mostrados e a consistência do trabalho que o Ministério da Fazenda está fazendo em torno disso. O Banco Central, nos últimos dias, devido a essa alta do dólar, acabou fazendo intervenções no câmbio por meio da venda da moeda norte-americana no mercado e também os chamados leilões de linha, que é uma venda com compromisso de recompra, mas como se fosse um empréstimo. Mas mesmo com toda essa movimentação do Banco Central, para conter aí essa alta do dólar, analistas aguardam esse andamento do pacote de corte de gastos e o dólar hoje, por exemplo, chegou a bater 6,17 por volta das 11 horas da manhã e depois 6,15 às meio-dia e 15. Então, assim, a todo momento está oscilando bastante, mesmo com todas essas medidas de contingenciamento do Banco Central. O ministro lembrou também que a economia brasileira, com o câmbio flutuante, ele pode alterar de acordo com o movimento do mercado, né? E essas intervenções, elas realmente partem por parte do Banco Central. Ele disse que acredita aí nesse momento de pendência dos ajustes fiscais. Ele fez uma nova afirmação, uma confirmação de que estava indo lá conversar com o presidente Rodrigo Pacheco para votar essas medidas hoje, no máximo amanhã ou sexta-feira. Ele acredita que, inclusive, a PEC deve ser votada. Ontem, o PLP 210, que foi um dos projetos apresentados para viabilizar o corte de gastos na economia brasileira, já foi votado. Ficou apenas 4 destaques a serem votados, mas o texto base foi aprovado pela Câmara. E hoje a ordem do dia vai votar mais esses destaques e os outros projetos que contêm aí o corte de gastos. Então, a previsão para a inflação no ano que vem, ela é um pouco incerta, até porque o ministro disse também que não descarta a possibilidade de futuramente haverem aí mais cortes de gastos. Ele disse que é um trabalho que não se encerra. Ele nunca disse que, ao anunciar os cortes de gastos, esse trabalho iria encerrar, mas ele disse que vai continuar acompanhando para ter ciência de quais as medidas serão necessárias tomar. Vamos ouvir um pouco da fala do ministro hoje pela manhã sobre essa situação? O câmbio flutuante, que nesse momento, né, em que as coisas estão candentes, tem um clima de incerteza que vai fazer o câmbio flutuar, né? Mas eu acredito que ele vai se acomodar, sobretudo. Nós temos conversado muito com as instituições financeiras, previsão de inflação do ano que vem, previsão de câmbio do ano que vem. Até aqui, nas conversas com as grandes instituições, as previsões são melhores do que os especuladores estão fazendo, né? Então, as projeções são melhores. Mas, enfim, o câmbio flutua, o Banco Central tem intervido, o Tesouro hoje passou a atuar também na compra de títulos. Nós vamos continuar acompanhando até estabilizar. E temos análise de ataque especulativo, isso acredita nisso? Olha, falam,
há contatos conosco falando em especulação, inclusive jornalistas falando, jornalistas respeitáveis falando disso. Eu prefiro trabalhar com os fundamentos, mostrando a consistência do que nós estamos fazendo em produto do arcabouço fiscal para estabilizar isso. Bom, Núria, essas foram as declarações e análises do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse que, com relação ao pacote de ajuste fiscal, os ajustes que estão sendo feitos aí pelos relatores, eles estão de acordo, sabe? Ele disse que o importante é não desidratar esses projetos que chegaram até o Congresso Nacional. Eu lembro a vocês que hoje houve sessão conjunta do Congresso, agora à noite vai haver a ordem do dia novamente e a expectativa é de que os deputados e senadores votem esses projetos. Pela manhã já foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu sigo por aqui acompanhando toda essa situação essa semana, toda essa expectativa de votação com relação ao orçamento e à área econômica. Núria.